Boa tarde, pessoal. E a todos aqueles que nos acompanham nas redes sociais, aqui no Instagram, como também em outras mídias. Meu nome é Hermano Pinto, eu sou diretor do Núcleo de Infraestrutura e Tecnologia do Grupo Informa, aqui no Brasil, e também diretor da Feira Intermodal South America. E hoje eu vou conduzir mais um papo, mais uma live muito legal, aqui com o nosso amigo, parceiro Pedro Moreira, e é mais uma edição aqui do nosso Papo em Movimento, né? Nosso programa de entrevistas e bate-papo com especialistas do setor de logística. Então, estamos aqui já com o Pedro, né? Pedro, como é que você vai? Boa tarde. É novamente uma honra tê-lo aqui conosco para mais essa live do Papo em Movimento. Desta vez, você voltando com o papel entrevistado. Afinal de contas, você tem sido muito entrevistador também, certo? Você que conduz várias entrevistas e webinars aqui do nosso programa, né? Então, dentro dessa parceria, para quem não sabe, o Pedro é presidente da Bralog, um grande parceiro da Intermodal, também foi o primeiro entrevistado do Papo Movimento. Estamos agora aqui, retomando aqui, eu já nem sei mais que número que é, 7, 8, 9, de entrevistas do Papo Movimento, que hoje o Papo Movimento já está estabelecido como um sucesso de mercado, né? E por isso que é tão bacana receber novamente aqui o Pedro para ouvi-lo após 4 meses de pandemia, né, desse momento de sessão, para ver como é que tem sido os efeitos aqui. E o tema justamente do nossa live de hoje são as lições da pandemia. Como o setor de logística deve mudar o seu futuro próximo, né? E para isso, trago aqui o Pedro. Pedro, por favor, se apresente mais uma vez aqui para a nossa audiência, e a palavra é sua para a gente começar daqui a pouquinho nosso papo. Por favor, Pedro. Ótimo. Boa tarde, Hermano. Boa tarde, público presente. É uma grande alegria fazer parte desse projeto Informa Intermodal, né? É uma parceria que está crescendo a cada mês, principalmente nessa pandemia. Em março, a gente rapidamente teve essa grande ideia do Papo em Movimento. Acho que foram um dos primeiros programas aí do setor da logística. E você tem toda a razão. É um sucesso, várias modalidades, entrevistas, webinars. Então, eu acho que é acertado. Parabéns pela sua liderança frente da Intermodal, de outras feiras que também você conduz, da sua equipe, que é muito bacana. Gosto muito de trabalhar com todos aí. Então, estou muito à vontade. A Bralog está em casa. E vamos tentar trocar um pouquinho de ideia sobre o que vem por aí, né? Vamos ativar nossas bolas de cristal aí, né, mano? É verdade, é verdade. Você sabe que essa semana mesmo a gente recebeu que nós temos que começar a preparar o forecast de 2021 a partir da semana que vem. E essa foi a frase que a gente colocou: vamos ativar as bolas de cristal, né? É verdade. O logístico a cada dia. Cada dia, é verdade, é verdade. Mas é por isso que traz emoção para a vida, né? Então vamos lá. É verdade, você tem razão. Então, Pedro, a gente já está, então, como a gente estava comentando, há 4 meses aí dessa pandemia, né, que atingiu o Brasil em várias formas, digamos assim, regionalmente, de forma diferenciada, mas que impactou de forma diferente também os setores da economia, né? Então, é claro que o setor de logística cumpre um papel fundamental nesse momento, que as pessoas estão em casa, que as empresas estão operando de forma emergencial, estão revendo portfólios, né? Então, em sua visão, o que se mudou nesses últimos 4 meses, né? E como que o segmento tem se adaptado a essas mudanças tão atípicas e tão aceleradas que a gente está enfrentando? Bom, Hermano, primeiramente é bom a gente destacar que o setor de logística já vinha sofrendo com a recessão que nós tivemos, né, de 4 anos, né? Então, o setor sofreu bastante. Então, alguns números, né, sobraram caminhões, né? Quase 20-30% da frota parada, que culminou na greve dos caminhoneiros, a maio de 2018, 2 anos e pouco atrás, né? E o Brasil percebeu naquele momento a importância da logística, a população percebeu a importância da logística pelo desabastecimento, né?
Outros números também do setor, e a Intermodal tem aí o setor de real estate, muito importante, mas teve vacância que chegou a 27%, 30% em 2016. Né? Empilhadeiras também, que é outro braço forte da Intermodal, teve uma queda de 50% nessa época da recessão. Então, o setor começava a se recuperar. Né? O ano passado, final do ano passado foi interessante, todos comemorando o Black Friday, o melhor da história, as empresas se recuperando. Nesse ano também, as empresas tirando da gaveta alguns projetos de automação, de melhorias de toda a cadeia logística, e você tem essa pandemia. Né? A gente costuma dizer que ninguém que entra na guerra sai 100% ileso, né? E essa é uma grande verdade. E a gente criou, desde a época da greve dos caminhoneiros, um comitê de crise na Bralog. A Bralog ela tem um grande fórum de integração, tem várias parcelas importantes, então nós criamos esse comitê com representantes da indústria, do varejo, de equipamentos, da parte jurídica, dos modais, e a gente se reúne pelo menos uma vez por semana para discutir. E a gente tem observado um grande aprendizado nessas discussões e com relação às empresas do setor da logística. A primeira delas é a governança corporativa, a importância das empresas terem uma governança corporativa, porque é um ponto de partida para você ter procedimentos, você ter regulamentos, respeito ao meio ambiente, aos princípios e tudo mais. Então, quem tem isso saiu na frente. A gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Né? Outro tema importante que a gente destaca planejamento estratégico. A gente observou que as empresas não têm essa visão de análise de cenários, que, aliás, é o nosso próximo webinar da semana que vem, prevenção de riscos. Né? Isso não é uma cultura enraizada nas empresas, a gente tem observado. Né? E isso é importante, as empresas precisam discutir isso, seus planejamentos estratégicos de 1, 2, 5 anos. Né? Outro ponto importante é com relação à gestão de preços. Né? Muitas empresas que trabalhavam na margem mínima ou abaixo da margem tiveram problema, porque aí você não tem fôlego. Né? E da mesma forma a parte de gestão financeira. A gestão financeira é fundamental nesse processo. Então, esses foram os grandes aprendizados. E um deles o processo de colaboração. A gente sempre discutiu isso na história da logística, quão difícil é as empresas seguirem um processo colaborativo para melhorar os elos da cadeia. Né? E a gente viu isso na pandemia, quer dizer, as empresas colaborando, os profissionais colaborando, o logístico dando um show, assim como toda a parte de médicos, enfermeiras, o pessoal que está na trincheira, a logística é fundamental nesse processo. Então, eu acho que esse foi o grande aprendizado para as empresas do setor, quer dizer, começar a pensar em planejamento, a fazer provisões financeiras, a analisar cenários. Eu acho que isso está começando a estar enraizado no setor da logística. Não, perfeito, Pedro. Eu acho que todos esses elementos que você trouxe são fundamentais e que mostram efetivamente que um amadurecimento do mercado, no final das contas. Né? E que, como a gente sempre fala, a crise ela tem esse lado bom, né? Leva todo mundo a repensar o seu jeito de trabalhar, seus procedimentos, né? E traz uma maturidade também nas relações, como você disse, também na colaboração para a melhoria dos elos da cadeia. Né? Isso, e certamente a gente deve ter alguns casos aí muito interessantes de sucesso, né? Você, falando das empresas que estão digamos, estão vivendo esse momento e estão conseguindo passar esse momento de forma mais equilibrada, o que essas empresas têm feito de bom e o que pode ser incorporado como exemplos, como benchmark para outras? Você pode citar alguns casos para a gente, aqui alguns exemplos? Não, claro. Primeiramente, a gente tem que destacar, Hermano, o compromisso das empresas do setor, nosso setor. Né? Foi realmente fantástico. Manteve a roda girando, a logística funcionando, a gente não teve problema de abastecimento, não tem um caso crítico gerado pela logística, nesses 4 meses. Então, o poder de fogo do setor foi muito interessante, a gente tem que te agradecer todos os profissionais e as empresas dos setores. Eu acho que algumas empresas têm saído melhor que outras e a gente tem alguns pensamentos, a gente discute muito lá no comitê também. O primeiro que a gente chama de darwinismo, né?
é aquela capacidade que as empresas estão tendo de se adaptarem rapidamente a esse cenário e também ter resiliência, né? Então, quem tem essa prática está saindo na frente, né? A outra importante são processos, né, já implantados, tanto logísticos, administrativos, isso tem uma função muito importante. Ter uma certa base de tecnologia instalada, né? A gente acha que hoje fazer logística no Brasil de alta performance, você precisa de ter tecnologia. Então, com relação a esses dois exemplos de processo de tecnologia, vamos pegar o setor do e-commerce, vai falar mais para frente, ou também de lojas físicas, né? Do comércio. Então, essas empresas, da noite para o dia, perderam o faturamento na ordem de 70% a 80%, né? Você tem casos clássicos aí de eletroeletrônicos. E essas empresas, rapidamente, em 2, 3 semanas, se reorganizaram, né? Aceleraram o processo digital, transformaram as lojas em estoque, chamado Dark Store, né? E rapidamente equilibraram a cadeia. Então, é uma consequência dessa resiliência de empresas que já têm processos implantados, uma certa tecnologia, isso é fundamental. Outro caso importante, hermano, é a renegociação consciente com toda a cadeia, tanto funcionários, fornecedores, clientes. Quer dizer, a gente diz que o momento não é para ganhar dinheiro e sim para sobreviver. Então, nós precisamos manter os elos da cadeia bem interligados. Então, a renegociação consciente também é fundamental. Então, esses pontos são fundamentais, são importantes que a gente tem observado nas empresas que estão tendo sucesso, né? Não, perfeito. É realmente, como você falou, esse darwinismo, né, que é essa capacidade de adaptação, ela é fundamental. E quanto mais, e isso mostra efetivamente, a gente tem conversado muito internamente sobre em vários aspectos de vários setores, né? Porque quanto mais essas empresas ou os setores já estavam prontos e mais maleáveis para dar adequação, e a logística tem muito disso, né? Mais fortemente ela conseguiu responder a essas demandas que o mercado está fazendo, né? E aquelas mais inflexíveis estão sofrendo mais, né? Então isso é um ponto realmente fundamental. E você tocou agora digamos assim, a gente tocou aqui dentro dos aspectos para processos e tecnologia. Então a gente tem falado muito dessas realidades novas do 4.0, seja da indústria 4.0, do agro 4.0 e também da logística 4.0, né? Como que as empresas do setor de logística se preparam ou continuam se preparando para enfrentar esse cenário cada vez mais presente da realidade 4.0, né? E que elementos, quais tecnologias ou que elementos, processos têm se despontado com mais força? Bom, a realidade 4.0 já era uma tendência sólida no pré-pandemia, né? A gente não pode dizer que é uma realidade massiva. Você da área de tecnologia conhece muito bem isso. O Brasil é um país muito heterogêneo, né? Com diferentes características, estágios de evolução na própria logística. Tem empresas ainda que estão comprando empilhadeiras, começando a mecanizar. Então, o Brasil é um país com muita diversidade nisso tudo. Agora, você tem aquelas empresas de ponta, conhecidas no mercado, que já estavam no processo acelerado de digitalização, que a gente chama, né? Então, tem Natura, DHL, Unilever, FedEx, são casos clássicos de mercado, né? E também tem um grupo de startups, né? O que tem surgido de startup na área de logística é um negócio incrível, antes da pandemia e agora na pandemia, também com soluções inteligentes e criativas e buscando contribuir nesse processo de retomada, né? A gente comentou, quer dizer, sem investimento em tecnologia você não consegue fazer logística de alta performance, mas essa realidade 4.0, que a gente diz que é a quarta revolução, né? E a gente acha que essa revolução nasceu na terceira revolução no meio do século passado, com o advento da robótica, da internet, né? Então é uma aceleração. Ela demanda para a logística também melhorias, né? E soluções. Então você tem várias aplicações. Então, por exemplo, na área de compras, eu tenho a prática do e-procurement, né? Que permite uma capilaridade global fantástica, né? Análise preditiva, mais do que nunca agora, irmão. Por exemplo, as empresas para fazer previsão de demanda, como é que faz? Normalmente a previsão de demanda é feita com base em dados históricos, né? Com uma previsão de venda, né? E aí você tem as modelagens. Agora, da noite para o dia, você rompe essa previsão de vendas, né?
As empresas do varejo começaram a fazer previsões diárias, semanais, até se equalizar. Então, a análise preditiva tem um ambiente fundamental nesse processo. Trazendo para o lado da intralogística, né? Também com a internet das coisas, inteligência artificial, você começa a ter operações inteligentes. Então, quer na parte de armazenagem, IoT, rastreamento do produto dentro das instalações, né? WMS, que são softwares de aplicação para a gestão dos armazéns. E também um tema muito importante sendo discutido hoje pelas organizações é a torre de controle de transporte 4.0. Quer dizer, você proporcionar à empresa uma visibilidade ponta a ponta do que está acontecendo, né? E aí você tem planejamento, treinar pessoas e também aí uma enxurrada de softwares disponíveis no mercado, e isso vai criar uma indústria que eu acho que vai ser muito interessante nos próximos meses, né? Então, por exemplo, os RPs que a gente já conhece, mas você tem otimizador de rota, você tem TMS, várias aplicações para a logística que as empresas vão ter que se adequar ou acelerar essa implantação. O que eu posso dizer, e aí você tem a experiência também no setor da logística, a gente tem hoje boas soluções tecnológicas no mercado. A gente sempre reclamou isso no ano passado, há 10 anos atrás, era difícil, a gente tinha que importar, comprar, era taxação de impostos, mas o mercado da logística e tecnologia tem se desenvolvido bem. Eu diria que hoje o Brasil possui um portfólio de produtos e fornecedores que permitam as empresas praticarem o 4.0, né? Então, essa é a nossa percepção dessa revolução digital, né? Uma coisa importante é que as empresas do setor da logística que fornecem soluções, transportadoras, operadores logísticos, têm que prestar atenção nisso, né? Então, elas têm que entender que elas são parte da cadeia produtiva, as indústrias, o varejo saíram na frente, e para sobreviver, eles vão ter que acelerar essa digitalização dos seus serviços, né? Para fornecer soluções de ponta para o mercado. Então, essa é a nossa visão, quer dizer, é uma realidade que veio para ficar, não é quero ou não quero. Quem não for para o mundo digital não vai ter sucesso. Esse é um pré-requisito hoje do negócio, né? Não, e perfeito, acho que tudo isso que você apresentou, né, muitas vezes o pessoal questiona, mas eu já estou automatizado, eu já faço isso, eu já faço rastreamento de carga e tal, mas isso era o 3.0, né? O 4.0 é pegar todos esses dados que são gerados a partir disso, né? Usar a inteligência artificial, usar as ferramentas de machine learning, usar ferramentas de predição, e aí com isso você tornar mais eficiente todo o seu processo, né? E isso é um grande desafio, e a gente tem visto que algumas empresas estão reagindo de uma forma muito interessante. Outro dia nós tivemos, aqui no Papo Movimento mesmo, a pessoa responsável pela parte logística do grupo Pão de Açúcar, né? E ele mostrou que, digamos assim, os armazéns logísticos do Pão de Açúcar antes da pandemia, eles eram projetados e levavam, sei lá, o projeto levava 6 meses, 1 ano, mais outro ano e meio para implantação, era feito de forma gigantesca, e eles começaram a falar, opa, peraí, não é bem assim. E hoje eles estão fazendo armazéns logísticos menores e com uma agilidade que em 5 semanas, 6 semanas estão entregando um novo armazém logístico, né? Porque efetivamente usando inteligência artificial, né? E justamente nesse ponto aqui que a gente está falando aqui, que é a última milha do consumidor, aqueles aspectos que digamos que são mais presentes no nosso dia a dia, né? Você falou logo no comecinho sobre e-commerce, né? E temos cada vez mais ações digitalizadas dentro do comércio, mas também da indústria. Eu tenho colegas, você falou também do e-procurement, né? Que estão realmente buscando novas formas de sourcing digital. Então, como você enxerga o impulsionamento do setor de logística, né, e de outras áreas do setor, que para se adaptar a esse desafio do e-commerce e de todas essas novas demandas digitais do mercado? Não, perfeito. Só complementando o que você comentou no tópico anterior, a gente tem falado com líderes da indústria e do varejo sobre como é que eles estão vendo os parceiros logísticos, empresas de soluções em termos de digitalização. Então, há um consenso que boa parte ainda está engatinhando, né? Que há uma receptividade por parte da indústria do varejo para que eles se adequem, mas também que acelerem esse processo
para os próximos meses. A gente acha que a digitalização em várias empresas previstas em 24, 36 meses, os projetos vão ser antecipados para 12 meses. Então, esse ponto que você comentou é importante. O e-commerce, o comércio brasileiro, irmão, ele é uma parcela muito pequena do comércio total, né? Antes da pandemia, a gente sempre falava em 5%, 6% de tudo o que você comercializa de bens de consumo via digital. E isso girava em torno de 80 bilhões de faturamento por ano, aproximadamente, né? Aí você tem casos como a China, que 30% do comércio já está online, Estados Unidos 15%, enfim. Mas o Covid acelerou esse processo, né? O consumidor que jamais havia praticado, temos casos da nossa família, né? O medo de usar aplicativo, que é custo, vou me embananar, quer dizer, isso está sendo superado. Então, começou a ser uma prática normal na vida das pessoas, né? Então, a gente acredita que, falando com o varejo, você falou com o Pão de Açúcar, né? Eu também conversando com o Pão de Açúcar, Carrefour, o faturamento do e-commerce representava 2%, 3% de todo o faturamento. E hoje já estão falando em índices de 7%, 8% e pode chegar a 10% até o final do ano, o que é ótimo, né? O que é muito bom. A gente sempre soube que o e-commerce teria seu boom. Só não esperava que seria em função dessa pandemia, né? Eu costumo dizer que, pegando o exemplo do mercado financeiro, o e-commerce é o bull market do varejo. Quer dizer, isso aí vai criar uma onda aí de alternativas, soluções fantásticas para todo o mercado, né? Outro ponto importante é as indústrias, elas estão mais relacionadas ao B2B. Essa pandemia vai fazer com que elas acelerem também o relacionamento B2C e, consequentemente, entre nesse mundo de last mile, né? Eu acho que é importante a gente entender que o e-commerce é uma realidade, ele não tem mais volta, e as empresas do setor de logística têm que prestar muita atenção em várias tendências que já são realidades, né? Então, por exemplo, um deles é o crowdshipping, quer dizer, uma grande plataforma onde você tem várias transportadoras e aquela que estiver mais próximo do ponto de entrega é acionada. Então, isso já começa a ser uma realidade. Então, aquela transportadora que jamais pensou no last mile, ela tem que começar a se estruturar para isso, ou buscar parcerias, né? Você falou bem, quer dizer, os armazéns menores. Na semana passada tivemos um rico debate com o setor de real estate, né? Esse setor está alavancado. Acho que a única categoria que vai ganhar bônus aí é real estate e varejo, viu, pessoal do e-commerce? Eu estou trabalhando em termos de meta, né? Mas o armazém menores, transformar as lojas em pontos avançados, que é o Dark Store, Ship Store, os lockers também, né? Tem empresas já utilizando estabelecimentos comerciais de bairros, padaria, institutos, como pontos de entrega final, né? Então, utiliza como estoque e fazem a capilarização no bairro, nas ruas, né? E modais alternativos. A gente participou recentemente de um debate sobre ciclologística, né? A bicicleta, o uso da bicicleta na logística. É impressionante esse mercado. Esse mercado está crescendo de forma assustadora. É uma solução muito inteligente, tem tecnologia, o pessoal discute o tipo de bicicleta, long john, é uma série de tecnologias aí, quer dizer, essa também é uma modalidade que vai crescer. Então, aquela empresa de logística, ela tem que pensar nisso, né? Se ela está acostumada a fazer ponto a ponto, longas distâncias, ela precisa pensar que esse mercado de e-commerce vai crescer, vai ter uma oportunidade, e ela tem que se preparar para essa nova onda, né? Ou através de parcerias, que eu acho que é muito importante. Quer dizer, ao fornecer serviço com a indústria, você pode também fornecer até o ponto final, fazendo parcerias com empresas, como eu disse, a ciclologística ou outra ferramenta que nós comentamos, né? Não, realmente é uma mudança muito de grandes parâmetros, né? Eu morei há coisa de 20 anos atrás na Alemanha, né? E na Alemanha a gente tinha essa questão da vida do bairro, né? Onde eu resolvia tudo no bairro. Mas só que sem ter tudo no bairro. Na verdade, a gente ia a alguns pontos, né? Como você falou, um ponto de distribuição. Então, a minha esposa às vezes estava querendo um shampoo diferente que só tinha não sei onde. Ela ia no cabeleireiro dela, do bairro, e é o cabeleireiro que fazia encomenda e a coisa chegava lá, né?
Então essas práticas digamos, que a gente já via em vários outros países, né, elas foram aceleradas e estão chegando aqui no Brasil, e que realmente impactam fortemente toda a cadeia logística, e principalmente na cadeia de última milha. Né. Agora, justamente falando de todas essas transformações que a gente está vivendo, né, transformações de tecnologia, de processos, de comportamento em relação ao cliente, de comportamento em relação aos seus concorrentes, quais são as competências essenciais que você enxerga que vão ser necessárias para o profissional de logística? Aquele profissional que está presente já, mas que vai precisar se transformar, e aquele que está querendo entrar no mercado. Que competências você acha que serão essenciais para esse novo momento? A gente costuma dizer que o profissional de logística do Brasil é um herói, né? Fazer logística no país com as restrições que nós temos de infraestrutura, até um elogio aí ao ministro Tarcísio pelo brilhante trabalho que está fazendo, né? A gente sempre defendeu que logística tem que ser tratado como uma questão de Estado e não de governo. E é incrível, você pega os últimos governos, cada governo tem um plano de logística. E aí quando você vai ver a execução, ela é muito pobre, né? Não chega a 30%, 40% da execução. Né? Então a gente defende que a logística tem que ser mirada em longo prazo, que são projetos que demandam alto investimentos, longo prazo, captar investimento externo. Então a gente acredita que essa trilha que o ministro Tarcísio está implementando é fantástica e tem que perdurar. A gente precisa de um ritmo desse de 10, 15 anos, né? E o Brasil precisa voltar a investir em infraestrutura, né? Sempre nos últimos 20 anos investindo menos de 1% do PIB, contra as potências aí, China investe 7, 8%, o Chile aqui do lado investe também 5%. Então, nós precisamos colocar dinheiro e estimular a nova infraestrutura até para ter, por exemplo, o que a gente sonha, que é a multimodalidade, integração dos modais, vocês abordaram isso já em outras lives também, né? Estimula a cabotagem, a ferrovia, a hidrovia, quer dizer, então todo esse pacote a gente aí torce para que o ministro continue liderando. Agora, o profissional de logística, como a gente diz, é um herói, mas ele, diante dessa situação, ele vai ter que exercitar cada vez mais a adaptação e a resiliência. Né? Isso está muito claro, quer dizer, cada dia é uma novidade, cada dia é uma demanda de mercado, então esse exercício o profissional de logística vai ter que começar a fazer de forma mais intensa. Eu acho que dinamismo e flexibilidade também são dois pontos importantes, a liderança, relacionamento, mais do que nunca, nesse mundo digital, né? Espírito de colaboração, outro ponto importante, criatividade. Eu costumo dizer também que um ponto importante, Hermano, é o exercício da parte de estratégia, produtividade e competitividade. Quer dizer, a estratégia que é transformar opções em ações, quer dizer, produtividade é extrair o máximo dos recursos, e a competitividade é quando você aplica os dois de forma correta. Né? Então, esse momento é importante também para o profissional de logística mirar nas suas atividades, nas empresas que trabalham, e também fazer uma reflexão dessa parte de estratégia logística, de produtividade e de competitividade. Obviamente, a parte de tecnologia é importante, em função de tudo que nós comentamos, quer dizer, o profissional não precisa ser um expert em todas as tecnologias, mas tem que ter um certo conhecimento para discutir, para avançar com alguns temas, e, obviamente, a fluência em mais de uma língua. Então, basicamente, são essas competências que eu acho que o profissional tem que reforçar daqui para frente, o profissional de logística. Ah, é isso mesmo, Pedro. Outro dia mesmo, um mês atrás, mais ou menos, eu participei participei de um painel, né? E aí, quando perguntado sobre justamente essa questão, né? Que eu falei que as carreiras, na verdade, elas vão mudar fortemente, né? Então as pessoas não precisam pensar mais assim, agora eu estou embarcando nessa carreira A e vou ficar nessa carreira A até o final da vida. Na verdade, ele dentro do segmento de logística, por exemplo, ele pode fazer N coisas durante a carreira dele, né? E ele tem que demonstrar essa flexibilidade ao longo da sua carreira. Né? E aí, realmente, toda a agregação de conhecimento, o olhar, aquele que a gente brinca, né? O olhar para a floresta e não para as árvores, né? Apenas, são questões fundamentais nesse processo de adequação profissional que todos nós, a cada momento da nossa vida profissional, a gente convive. Né?
E aí você estava comentando justamente, né? Nesse momento de várias dificuldades, uma coisa é certa, a logística não parou. A logística continuou firme e forte, e atuando de forma decisiva para que a gente não tivesse desabastecimento, que as nossas cadeias de exportação, que isso é bom lembrar, nossas cadeias de exportação, o Brasil quebrou o recorde de exportação agrícola durante os meses durante esses últimos 4 meses. E tudo isso veio a partir de, digamos assim, de um grande esforço de toda a cadeia, como você anteriormente citou. Nesse aspecto, o que mudou, né? E o que fica de lição definitiva dessas adaptações que a gente fez, né? E que agora vão deixar de ser adaptações e vão realmente permanecer como um fato fundamental para que a cadeia continue evoluindo e atendendo cada vez melhor o mercado. Ótimo, irmão. O primeiro é a função imperativa da logística, né? Logística, a população entende hoje a importância da logística na vida dos brasileiros, né? E eu acho que, primeiro, em termos de setor, a gente observa que deve acontecer uma consolidação do setor de transporte e logística, isso é natural, né? Não vai haver espaço para todo mundo em função dessa redução de mercado, né? E as empresas têm que ser inteligentes para ou compor ou buscar alternativas, né? É importante as empresas pequenas e médias, né, que são as mais afetadas. A gente tem aí acompanhado empresas com dificuldade de caixa para mais de 1, 2 meses, aquelas que já chegaram até no limite, né? O setor logístico vai precisar de muita ajuda do governo para esse ano e próximos anos também, para recuperar a sua tração, né? Mas, por exemplo, as empresas pequenas e médias, elas têm um patrimônio interessante, elas atuam em mercados regionais, conhecem o perfil do cliente, sabem como entregar, né? Então, tudo isso é fundamental e uma vantagem competitiva para que elas façam parcerias e se juntem com grandes empresas no processo de distribuição, né? Outro ponto que a gente quer reforçar é o processo colaborativo, quer dizer, o brasileiro e o latino-americano, né, tem uma dificuldade muito grande de colaborar, né? Tem até um estudo que eu sempre tenho dito, Fairbanks e Lindsay, que analisa as forças ocultas da América Latina e explica as dificuldades de colaboração entre profissionais e empresas, né? Isso vem de regime militar, uma série de coisas. E a pandemia rompeu isso. Quer dizer, hoje, quem não colaborar, quem não trabalhar buscando objetivo comum, vai ter problemas, né? Então, esse é o outro ponto importante. E a digitalização, que nós já comentamos e tem que ser reforçada. Quer dizer, a pesquisa recente mostrou que 400 empresas, com 400 empresas, né, mostrou que 78%, 80% delas estão em alguma fase de digitalização, quer em processos, quer em investimentos em tecnologia. Então, isso vai ser acelerado nos próximos meses, né? E as empresas têm que entender isso. Agora, aquelas que não têm nada, elas precisam entender que tecnologia é um meio e não um fim, quer dizer, e a gente recomenda, primeiro, um mapeamento de processo, analisar os prós e contras da sua operação, onde há virtudes, onde há debilidades, onde é que precisa ser melhorado, ajustar esse processo e depois investir em tecnologia, né? Então, é mais ou menos por aí, quer dizer, digitalização tem que estar na agenda. Eu acho que as empresas precisam, de alguma forma, aquelas que não têm, criar um comitê de inovação, um comitê 4.0, para debater esses temas internamente e avançar com essa agenda. Precisa estar no roadmap das empresas o tema digitalização, né? Perfeito. Pedro, acho que a gente passou nosso primeiro pedaço aqui da nossa... Agora eu estou abrindo para as questões aqui da plateia, né, da audiência, e tem algumas questões chegando aqui para a gente, né? E a primeira, claro, o tema e-commerce é um tema muito legal, né? A gente sempre debate, e tem dois aspectos aqui que me trouxeram, eu vou reunir duas questões numa mesma pergunta. Uma é se o e-commerce pode facilitar a multimodalidade, se ele pode ser efetivamente um alavancador da multimodalidade. E outro, que impacto que o e-commerce está trazendo para o setor
na logística para o setor de embalagens. A gente está tendo que repensar o setor de embalagens. Outro dia a gente teve um papo muito interessante com a Tetra Pak lá na Fispaltec, né? Mas eu queria saber da tua opinião nessa questão, da embalagem para o e-commerce, né? Então, o e-commerce facilita a multimodalidade e de que forma que ele impacta ou revoluciona a área de embalagens? Muito importante. Eu acho que, até discutindo isso numa das nossas sessões da práticas de digitalização da cadeia de suprimentos, né, esse tema apareceu, e aí com líderes como Magazine Luiza, Via Varejo, e com a expansão do e-commerce ainda concentrado nos grandes centros, isso vai ser uma realidade nacional, nós vamos observar uma descentralização natural do estoque, né? Para Nordeste, Centro-Oeste, até Norte, para estar mais próximo do cliente, uma vez que é uma prática que está crescendo, né? Então, as empresas vão ter que investir um pouquinho mais em capital. O e-commerce tem uma característica importante, Hermano, que é um estoque muito raso, quer dizer, tem uma profundidade baixa e uma amplitude de itens muito intensa, né? Então, para dar num show é muito fácil, né? Então, as empresas estão repensando essa modelagem, isso vai alavancar o mercado de real estate também, para sair um pouco da zona de conforto da região sul e sudeste, e também começar a explorar outras regiões, armazéns menores, né? Agora, a conexão disso através da multimodalidade, quer dizer, o incentivo à cabotagem, à ferrovia, tudo isso é possível. Agora, nós precisamos ter estrutura para que isso aconteça, né? Agora, nos grandes centros, a gente tem aí a multimodalidade, que a gente comentou, a ciclo logística, distribuição por motos, quer dizer, integração com modais menores, né? Em linhas gerais é isso, quer dizer, nacionalmente eu acho que vai haver uma descentralização de estoque, as empresas vão ter que ser mais ágeis, investir em capital, em estoque, e os modais de transporte vão ter que contribuir de uma forma mais intensa. Com relação à embalagem, no começo da minha carreira, comecei lá no CTE, Centro de Tecnologia de Embalagem. O e-commerce vai gerar também para esse setor, para essa indústria, uma alavancagem fantástica, né? O grande segredo é otimização de espaço. Então, embalagens modulares, adequadas a tamanhos de itens, quer dizer, tem uma ciência aí para ser explorada. A gente costuma receber hoje no e-commerce caixas com item mais vazias, com ar sendo ocupado ali, né? Ou com papel, ou com jornal, ou com plástico bolha para proteger. Então, eu acho que dimensionalmente, tipos de embalagem, materiais, quer dizer, é um mercado fantástico para o setor de e-commerce. E até pensar em embalagens retornáveis, né? Por que não? Para caixas plásticas com tampas e selos, para que você também pense a questão do meio ambiente. Então, fantástico, essa parte de embalagem, quem está na área acelera, investe, que eu acho que tem aí um mercado fantástico para oferecer para o setor. É interessante o que você falou, né? De novo, voltando 20 anos atrás, né? Para quem não sabe, a DHL ela é uma empresa ligada ao Correio Alemão, né? Isso. Originalmente, né? E eu lembro que quando a gente fazia as encomendas na Alemanha, né? Ao levar as minhas embalagens para o posto do correio para a próxima casa, né? De casa, eu tinha um desconto da minha próxima encomenda, né? Então, é o que você falou da embalagem retornável. Eu não precisava postar de volta para a empresa que me mandou, não. Eu simplesmente levava para o correio, ele provavelmente fazia alguma coisa lá com o DHL e tal, não sei o que, e eu simplesmente recebia um crédito na minha conta, para a minha próxima encomenda. É o que você falou, né? Você tem que criar processos, né? É verdade. Uma outra questão que surgiu aqui, né, e até ontem foi interessante, que posso conectar, ontem nós tivemos um papo lá no Instituto de Engenharia de São Paulo sobre a questão de transporte público, né, que também é um processo logístico, né? E essa questão aqui se pergunta, assim, muitas vezes os centros logísticos estão dentro das grandes áreas metropolitanas, né? E existem regramentos diferentes entre os diversos municípios que compõem essa área metropolitana. Se existem, e esse foi um debate, por isso que eu estou trazendo, onde foi Lisboa trouxe o exemplo que eles fizeram, Porto Alegre também trouxe o exemplo, e Vitória, acho que é o primeiro área metropolitana do Brasil que a regulação logística de transporte ela foi passada para a autoridade estadual e não mais para a autoridade municipal.
Você vê algum entrave nessa, ou alguma discussão para que realmente os fluxos logísticos não parem nas bordas ou nas fronteiras municipais, que possam realmente atender de forma mais otimizada, de uma forma fim a fim, toda uma área metropolitana? Isso vai ter que ser rediscutido. A gente está participando lá daquele projeto Pro Brasil do governo, a gente está mandando sugestões aí para o governo federal, né? Aliás, é uma iniciativa interessante. E uma das sugestões que nós estamos dando é o seguinte: existe o PNLT, Plano Nacional de Logística, mas ele tem que estar conectado com os planos estaduais, né? Não tem como. Agora, em nível de município, região metropolitana, isso tem que ser discutido urgentemente. Quer dizer, a dinâmica mudou, a dinâmica da distribuição está mudando, e você tem que otimizar, eliminar essas barreiras, não tem como. Então, essa é uma agenda que está aberta, precisa ser discutida, as entidades precisam levar a fim com isso para discutir com os governos municipais e estaduais, para que não seja um entrave da expansão da capilaridade do e-commerce e de mercados dessa natureza, né? Perfeito, porque não pode você ter você define o trabalho de um VUC no município e no outro município você põe outras restrições, né? Aí você vai ter que fazer o somatório de restrições, é complicado, né? Tem que pensar em macro-região, né? E aí por diante, não tem como. Agora, eu acho que toda a situação está levando uma maturidade maior, né? Eu acho que tanto dos empresários, dos profissionais, os próprios governos, né? E a gente espera uma abertura para que a gente discuta isso de forma bastante eficaz nos próximos meses, né? Perfeito. O Pedro, veio duas perguntinhas aqui do Renato Márcio dos Santos, né? Primeiro, ele pergunta se que ele afirma que houve uma falta de embalagem no início da pandemia, né? E qual foi o tamanho do desafio que a logística enfrentou para poder continuar fazendo atendimento da população e das empresas com essa dificuldade de um encurtamento da questão de embalagens. E a segunda, já engato aqui a pergunta, que ele pergunta como que você vê o uso de drones para entrega de pequenos volumes. Bom, primeiramente, não foi só a embalagem que nós tivemos falta no início, né? O próprio e-commerce, de uma forma geral, estava dimensionado para uma certa capacidade, né? Então, redes de varejo da cidade de São Paulo está acostumada a 1.000 entregas, 2.000 entregas por dia, de repente esse número explodiu para 5, 10, estão falando em 15.000 entregas por dia, né? Então, essas empresas tiveram que se adaptar, você comentou isso no início, quer dizer, buscar a área, contratar, investir em tecnologia e tudo mais, né? E na área de embalagens não foi diferente, né? Aí as empresas tiveram que reutilizar embalagens, né? Fazer embalagens retornáveis, utilizar embalagens retornáveis para atender essa demanda. Então essa foi uma dificuldade, mas esse tema eu entendo que esteja equalizado no momento, né? Então foi pontual no início, mas depois, assim como outras atividades inerentes, como armazenagem, capacitação, foram se adequando. A gente costuma dizer que o brasileiro, o lojista, tem uma capacidade rápida de adaptação e resolução dos problemas, né? Eu acho que se virar nos 30. Nos 30, direto, né? Isso exatamente isso. Eu acho que drones é fantástico, eu acho que tem um potencial enorme, né? Já existem empresas brasileiras fazendo testes, eu acho que precisa regular também o uso de drones, mas eu acho que é uma saída fantástica para a última milha, para a multimodalidade, é uma forma de você crescer a multimodalidade também através de drones, né? Então, é uma tecnologia que a gente sempre pensou em drone daqui 3, 4 anos. Eu acho que daqui 1 ano a gente está falando em entrega de drones de uma forma um pouquinho mais concreta, tá? Eu acho que, sem dúvida, a questão é muito boa e é uma tecnologia que vai crescer com certeza. Não, você sabe que outro dia eu estava lendo um artigo muito interessante, né, sobre a questão central do ponto do drone, né, que é a questão da sustentabilidade energética. Porque a gente vai poder eletrificar uma série de pontos, né? Você imagina, você para de consumir combustível fóssil, né, e passa a usar a eletricidade, né? E um grande elemento fundamental para a evolução do drone passa efetivamente pela bateria, né? A eletrificação.
E esse é um elemento que, e aqui no Brasil, é isso que eu queria comentar aqui com a audiência, nós temos um projeto muito interessante com a VEG, lá de Santa Catarina, junto com a Embraer, para trabalhar num modelo de drone que poderá levar carga, que vai poder levar pessoas, que poderá... e isso nós não estamos falando de muita futurologia, não. E a base do projeto brasileiro passa por uma bateria muito, digamos assim, com uma capacidade de entrega de energia muito boa e leve, que é o grande segredo para você poder botar num drone, né? Então, acho que eu queria colocar pontuar esse elemento. E também, Hermano, a parte de transporte rodoviário de carga, né? Você já tem aí uma evolução fantástica de bateria, de longevidade. Você tem a Ambev fazendo testes já, você tem as montadoras anunciando. Então, nós temos que pôr o pé no chão e esse novo normal que todo mundo diz vai desafiar a gente. Pontos que a gente achava, isso não vai acontecer nunca, isso aí é sonho. A gente tem que colocar a mesa e refletir, né? As velocidades mudaram, né? Os tempos mudaram, né? E às vezes a gente tem essa percepção, né? Mas tá correto. Eu acho que a tecnologia tem um campo fantástico aí de oportunidades. Eu gosto muito disso. Mesmo. Essa palavra oportunidade é muito legal, né? Porque durante muitos anos a gente teve a função digamos, aquela função do business developer, do cara que era o procurador de oportunidade. Na verdade, agora, cada vez mais importante, vai ser aquele cara que vai processar as oportunidades, vai trazer para a realidade as oportunidades, porque as oportunidades estão por aí, voando entre nós, como drones, aqui na nossa cabeça, né? Não, e aí tem um comentário aí, eu não consegui ver o nome, sobre a Tesla, né? Anunciou um navio não tripulado. Tá aí, gente, são longas distâncias, né? Tá aí, tá acontecendo, né? Está acontecendo. Exatamente. O futuro está na nossa frente e cada vez é o lado, é o copo cheio dessa crise. E realmente nós fomos impulsionados e jogados para realmente correr atrás disso, né? A gente já vê projetos projetos assim do tipo ida a Marte, né? Que ia levar 30 anos, agora vai levar 10, né? Porque o pessoal está acelerando processos aí dentro, né? Então, Pedro, a gente, infelizmente, papo bom é papo rápido, né? A gente vai passar rápido o tempo, né? E a gente está chegando já aqui no nosso encerramento, né? Queria que você passasse umas últimas considerações para o pessoal. Acho que essa tua afirmação sobre, digamos que o cara da logística é o cara que consegue botar as coisas de pé e com toda a flexibilidade, se virar nos 30, e da importância da logística para o mercado. Acho que o mercado, cada vez mais, ele tem ouvido e percebido a importância, né? Não foi só a greve da greve dos caminhoneiros de 2018, mas agora realmente com a logística entregando as coisas de forma fundamental. Eu tenho colegas meus, muito amigos, que trabalham no setor e eles estão se sentindo cada vez mais valorizados, o que é bom. Então, por favor, Pedro, suas últimas considerações aqui para a gente. Irmão, eu tenho um amigo, André Prado, que ele é o CEO da BBM, a gente se conhece há mais de 20, 25 anos. Ele disse: Pedro, eu queria estar nascendo agora. Porque as próximas décadas serão maravilhosas em termos de revolução, inovação, sustentabilidade. É uma grande verdade, né? Bom, eu estou muito contente dessa parceria com vocês. Vocês dão liberdade, com responsabilidade para a gente trabalhar. A gente está com algumas ideias aí, né, irmão, de fazer algum evento aí virtual lá para setembro. A sua decisão responsável do Marco de jogar intermodal para o ano que vem tá correta, quer dizer, não havia clima. A gente vai fazer uma grande intermodal no ano que vem, tenha certeza. Vamos manter aquele foco de metragem, vamos trazer novidades, né? E vamos realizar juntos esse evento virtual em setembro. Estamos conversando aí com o Danilo e com a equipe, né? A mensagem é: a Abralog está aberta ao público, quer dizer, quem não conhece a entidade, fique à vontade para nos contatar, participar dos comitês. São vários comitês importantes do e-commerce, lá um grupo fantástico. Você tem todas as empresas, grandes empresas, pequenas empresas, startups. Semana passada nós inauguramos o Comitê da Cadeia do Frio, quer dizer, uma área tão importantíssima, né? O Brasil perde muito dinheiro perde alimentos, né, por falta de condições adequadas de temperatura, armazenagem. Então esse comitê está nascendo. O Comitê de Sustentabilidade, né, a gente está inaugurando esse comitê no mês que vem.
com a liderança do Nelson, nosso grande associado, né? Ele que é da Carbono Zero, quer dizer, tem a sustentabilidade na veia, e outros tantos comitês. Então, tudo isso à disposição do público, né? E fico também à sua disposição, irmão, para novas iniciativas. A Bralog é parceira, você sabe disso, e a gente, na verdade, a gente quer difundir a logística, difundir a cadeia de suprimentos, né? E a Informa hoje é Informa Marketing, né? Uma empresa voltada ao mercado, quer dizer, não é mais só feiras ou eventos localizados, quer dizer, também é um novo normal aí, que a gente fica muito contente, né, com essa visão. Obrigado, Pedro. Realmente é isso mesmo, né? A gente tem que cada vez mais olhar para o mercado comandar as nossas ações, né? E é isso que a gente tem observado e feito, né? A decisão foi dura, né? Difícil, né? A gente queria... Né, entregar duas feira, decisões né? difíceis. Duas difíceis, né? Eu lembro, a de baixo eu estava junto e essa agora. Pois é. Né? Mas é o negócio. A gente tem que confiar aqui, numa retomada com segurança para todos, numa tranquilidade também para que todos nós nos adaptemos a essas novas realidades que a gente está fazendo, então as empresas, os profissionais, todos nós estamos aprendendo e utilizando esse tempo para nos preparar para uma nova realidade, um novo normal, uma nova forma de trabalho. E de 2 a 4 de março, lá no São Paulo Dia Expo, em 2021, estaremos todos juntos, né? E como você bem citou, você antecipou aqui para a turma, né? Assim, que nós devemos fazer uma intermodal digital, né? Com a CNL também, tá com a gente, também digital, de formato digital. Né? Nós estamos preparando esse evento digital para que a gente possa trazer para o mercado uma coisa de uma forma mais extensiva em termos de profundidade de conteúdo, de relacionamento, de encontros e rodadas de negócio. Nós estamos trabalhando isso e provavelmente lá para o final de setembro, a gente vai, claro, comunicar antes, mas no final de setembro a gente deverá estar com esse evento na praça, né? O evento é 100% digital, mas com vários aspectos relevantes e importantes para todo o mercado. Né? E no próximo dia 23/7, né, na próxima quinta-feira, o Papo Movimento continua, né? Como toda a logística não para, né? 24 horas. Não para. Nós vamos ter um webinar sobre a análise de cenário e gestão de riscos da cadeia de suprimentos, que você já tinha citado anteriormente, né? Essa análise de cenários que é fundamental. Né? E o Pedro vai estar conosco novamente lá e espero todos vocês no dia 23/7 para esse webinar. Então, muito obrigado a todos, obrigado, Pedro, em especial você, obrigado. Mais uma vez, essa parceria conosco aqui, e ótimo. Um abraço a todos que acompanharam aqui e ficamos à disposição. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.